Durante o final do século VII a.C., à medida que a Idade do Ferro no Oriente Próximo chegava ao fim, o poderoso Império Neo-Assírio foi finalmente conquistado pelos babilônios, liderados pelo rei Nabopolassar. Foi nesse contexto que o Império Neobabilônico foi fundado, mas foi seu filho, Nabucodonosor II, quem conseguiu expandir esse novo império e restaurar a antiga glória da Babilônia. Essa foi a primeira vez em 1000 anos, desde o reinado de Hammurabi, que a Babilônia ressurgiu como uma potência dominante na Mesopotâmia. No entanto, devido à sua representação na Bíblia, Nabucodonosor seria considerado um inimigo opressivo e cruel pelo povo judeu. Nabucodonosor II nasceu em 642 a.C., sendo o filho mais velho do rei Nabopolassar. É provável que tenha recebido o nome de seu avô, que era governador da cidade de Uruk, durante o reinado do rei Assurbanipal. O nome Nabucodonosor é derivado de seu nome acadiano tradicional Nabuco do rio Zur, que pode ser traduzido como Ó Nabu, proteja meu filho primogênito. Nabu era o deus patrono mesopotâmico dos escribas, da alfabetização e da sabedoria, e ganhou grande destaque durante o primeiro milênio antes de Cristo, após ser identificado como filho do deus mais poderoso do panteão babilônico, Marduk. Como o príncipe herdeiro da Babilônia, Nabucodonosor participou da campanha de seu pai para conquistar a cidade de Har em 609 a.C., onde o último governante assírio, Ashurbanipal II, reuniu suas forças restantes. A Batalha de Harran resultou na derrota final do Império Neo-Assírio. Posteriormente, Nabucodonosor foi promovido e começou a assumir o comando das tropas ao lado de seu pai. Juntos, eles lideraram um exército em uma região montanhosa ao norte da Síria em 607 a.C. Após o retorno de seu pai à Babilônia, Nabucodonosor continuou liderando operações independentes como comandante em chefe, obtendo grandes vitórias que solidificaram o status da Babilônia como a nova superpotência da região. Naquela época, o faraó egípcio Neco II tentou restaurar o enfraquecido Império Neo-Assírio, liderando um grande exército em territórios antigos assírios e estabelecendo uma base de operações na cidade de Carquemis. Em 605 a.C., Nabucodonosor enfrentou Neco e suas forças na Batalha de Carquemis, infligindo uma derrota devastadora aos egípcios. A vitória de Nabucodonosor sobre os egípcios em Carquemis teve um impacto duradouro na história e é mencionada em diversos relatos posteriores, como o livro de Jeremias e os livros dos reis na Bíblia hebraica. Após a morte do rei Nabopolassar em julho de 605 a.C., Nabucodonosor apressou-se a retornar à Babilônia para reivindicar o trono, antes que seu irmão mais novo, Nabu-ulir, tivesse a oportunidade de usurpá-lo. A partir desse ponto, Nabu-ulir nunca mais foi mencionado em documentos, levando historiadores a especularem que ele provavelmente liderou uma rebelião fracassada, que resultou em sua morte. Ao assumir o trono, Nabucodonosor dirigiu-se diretamente ao deus patrono da Babilônia em seu discurso de posse, dizendo: Ó misericordioso Marduk, que a casa que construí dure para sempre, que eu seja satisfeito com seu esplendor, alcance a velhice nela, com uma prole abundante, e receba tributos dos reis de todas as regiões e de toda a humanidade. Após enterrar seu pai, Nabucodonosor voltou à linha de frente
se seguiram, incluindo a captura da cidade fenícia de Tiro. O exército babilônico varreu a região, deixando um rastro de devastação em seu caminho. Nabucodonosor assumiu o controle completo das rotas comerciais da Mesopotâmia e expandiu seu império em todas as direções. O rei guerreiro persistiu em sua política de expansão, acreditando que tinha o direito concedido por Marduk de governar universalmente. Após a invasão mal-sucedida do Egito, Edequias de Judá se recusou a pagar tributo a Nabucodonosor e se revoltou em 589 a.C. Esse foi um momento decisivo para Nabucodonosor, resultando na completa aniquilação da cidade de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão. A destruição de Jerusalém marcou o fim permanente do reino de Judá. Cerca de 20.000 judeus, representando aproximadamente 25% da população de Jerusalém na época, foram capturados e deportados para a Babilônia. A deportação de cidadãos de cidades conquistadas era uma tática comum frequentemente empregada pelos assírios durante seu reinado. A destruição do Templo de Salomão e o exílio babilônico foram interpretados como cumprimento das profecias bíblicas. Esses eventos fortaleceram as crenças religiosas judaicas e iniciaram a transição dos israelitas das crenças politeístas do iavuísmo para as crenças monoteístas do judaísmo. Na Bíblia hebraica, Nabucodonosor seria chamado de destruidor de nações, e retratado como um governante cruel e louco enviado por Deus para punir os israelitas por seus pecados. A famosa representação de Nabucodonosor como um rei louco, feita pelo pintor inglês William Blake no século XVIII, baseia-se na descrição pouco lisonjeira do livro de Daniel, que afirma que ele foi expulso do convívio humano, comeu grama como um boi, e seu corpo ficou encharcado com o orvalho do céu, fazendo seu cabelo crescer como as penas de uma águia, e suas unhas como as garras de um pássaro. Por outro lado, fontes babilônicas descrevem o reinado de Nabucodonosor como uma era dourada que transformou a Babilônia no maior império de seu tempo. Entre as muitas realizações de Nabucodonosor, estavam a conclusão e expansão das fortificações iniciadas por seu pai, a construção de um grande fosso e muralha externa de defesa, a construção de canais, a pavimentação do caminho da procissão com calcário, e a reforma dos templos da cidade. O portão de Char, uma bela estrutura que dava acesso ao coração da cidade, foi encomendado pelo rei para ser adornado com azulejos azuis, e imagens de animais representando deuses. Nabucodonosor tinha muito orgulho do portão de Char, e adicionou uma placa dedicatória em cuneiforme, que declarava seu título, e descrevia a grandiosidade da construção. As paredes da sala interna do portão eram decoradas com leões, touros e dragões, simbolizando as divindades da Babilônia. Por trás dos imponentes portões de bronze, que protegiam a cidade, havia estátuas de ouro maciço e um magnífico templo. A construção mais famosa associada a Nabucodonosor são os jardins suspensos da Babilônia, reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo a lenda, os jardins extravagantes foram construídos pelo governante para sua esposa, Amitis de Medeia, que sentia saudades de sua terra natal arborizada. Segundo relatos, os jardins suspensos foram construídos em uma encosta, consistindo em uma série de terraços apoiados por pilares feitos de tijolo cozido e alcatrão. O historiador grego Diodoro Sículos descreveu os jardins como tendo 400 pés de largura, 400 de comprimento e 80 pés de altura. A altura do jardim sugere a presença de uma fonte de água no topo, que funcionava como um sistema primitivo de irrigação. A localização exata dos jardins suspensos ainda é um mistério até os dias de hoje, e há céticos que acreditam que os jardins podem ter estado em outro lugar ou talvez nem mesmo tenham existido. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor faleceu na Babilônia em 7 de outubro de 562 a.C. Seu filho, chamado Amel-Marduk, assumiu o trono do império, mas foi deposto e assassinado menos de 2 anos depois. O Império Neobabilônico teve uma existência breve, durando apenas mais 20 anos antes de ser conquistado por Ciro o Grande, e incorporado ao Império Aquemênida em 539 a.C. Nabucodonosor foi o mais longevo rei do Império Neobabilônico, e no momento de sua morte, era o governante mais poderoso do mundo.
Por sua habilidade militar considerável e impressionantes realizações na construção, Nabucodonosor se tornou imortalizado como um dos maiores líderes do mundo antigo. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo, explorando juntos a história das civilizações.